Nós estamos nas quintas-feiras deste mês com o tema falando a respeito de como viver o poder de Deus. Nós falamos tanto sobre o poder de Deus, estudamos sobre o poder de Deus, desejamos o poder de Deus e muitas vezes não colocamos em prática. E nesta noite eu quero falar como liberar o seu potencial para que você possa viver efetivamente o poder de Deus na sua vida. No decorrer da mensagem, nós iremos ler alguns textos bíblicos, porque tudo aquilo que nós falamos aqui não sai aleatoriamente da nossa cabeça. Eu vou fazer uma mensagem aqui de autoajuda para o povo, colocar aqui umas palavras bonitas, liberar, potencial, viver, poder. Não, tudo que nós fazemos aqui é baseado na palavra. E nós estudamos a palavra, e quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, esta palavra, de uma maneira especial, penetra no nosso coração, no nosso espírito. O Espírito Santo nos inspira a escrever alguma coisa baseado na palavra. Então a gente não cria um texto bonito e corre para a Bíblia para achar alguns versículos que possam dar base ao nosso pensamento. É exatamente o contrário. O versículo que nós estamos lendo e estudando, o Espírito Santo faz saltar o ensinamento à nossa mente, ao nosso entendimento, ao nosso coração. E nós colocamos isso, então, de uma forma didática ou pedagógica, para que possa passar para a igreja e juntos possamos aprender com o Senhor. Como liberar o potencial para viver o poder de Deus? O primeiro texto que eu gostaria de ler aqui é Romanos 2,12. Paulo escrevendo. Eric, poderia colocar para a gente, fazendo um favor, no telão, Romanos 12:2. Eu falei o contrário, né? É 12:2. Isso. A versão aqui, Nova Almeida atualizada: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme o padrão deste mundo. Paulo aqui, ele não está fazendo uma pergunta, Paulo não está fazendo um questionamento, Paulo não está divagando sobre algum texto, Paulo está fazendo uma afirmação. Paulo está trazendo uma instrução para os irmãos de Roma e também para as nossas vidas, dizendo: vocês não podem viver segundo os padrões deste mundo, mas precisam deixar que Deus transforme cada um de vocês pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existem algumas coisas importantes neste versículo 2. Primeiro, o padrão deste mundo, os padrões deste mundo. Transformação, renovação, fala sobre mente. Mas eu quero me apegar aqui à palavra experimentar. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo está escrevendo aqui sobre experimentar, ele está falando sobre possibilidade. Ele está falando sobre potencial. Potencial é aquilo que está dentro de você que ainda não foi utilizado. Potencial é aquilo que Deus já colocou dentro de você, uma habilidade, um dom, uma vocação, que ainda não foi utilizado. Então, por isso, quando Paulo fala experimentar, ele está falando sobre uma possibilidade. Ele está dizendo assim, para que vocês possam usar o potencial, ou que vocês possam manifestar o potencial dentro de vocês, para que vocês vivam de maneira boa, agradável ou perfeita, segundo a vontade de Deus. Paulo está falando sobre o potencial de transformar em ação aquilo que ainda é abstrato. O potencial, ele é sempre abstrato, não se preocupe, nós vamos dar exemplos para entendermos isso. O potencial, ele sempre é algo que pode acontecer. Potencial é sempre algo que pode se tornar. Mas ele ainda é abstrato, não é palpável, não é tangível.
porque está dentro de cada pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu com o pastor Rubinho, mais o pastor Rubinho do que eu, mas nós estamos numa empreitada compondo hinos para a igreja. Né? Logo vem novidade, né? Então, o que acontece? Eu tenho um potencial de compor uma música, o pastor Rubinho tem um potencial. Mas enquanto esta letra está na mente, está na minha alma, no meu coração, é abstrato, só eu sei. Só eu sei as letras que eu posso compor, escrever, só as letras que estão na mente, no coração do pastor Rubinho. Então é um potencial, mas ainda é abstrato, não pode ser tocado. Mas a partir do momento que ele coloca no papel, aí a gente já pode ler. Olha, escreveu aqui falando a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício de Jesus. Então aquilo já não é mais um potencial, mas se tornou uma ação. Assim também pessoas que têm habilidade para pintura. As pessoas que têm imagens maravilhosas na mente, mas que nunca pegam um papel, nunca pegam um pincel, nunca vão a uma escola para aprender como fazer o uso de uma tela com as tintas, e aquele potencial está dentro da pessoa. Mas a partir do momento que aquela imagem que era abstrata passa para a tela, já não é mais abstrato, já é tangível, é tocável. Então o potencial é tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós, que nós podemos usar, mas ainda não foi usado, porque se já foi usado, já não é potencial, já se transformou em ação. Então nós poderíamos falar sobre preparar um esboço. Quantas pessoas, às vezes a Denise fala, veio um esboço aqui na minha mente, eu falei, passa no papel. Ela fala, se eu fosse pregar em tal versículo, eu ia falar isso, isso, isso. Eu falei, tem que escrever no papel, porque senão é só potencial. Assim poderia ser aquele que escreve um livro. Por isso, o lugar mais rico do mundo são os cemitérios. O cemitério é o lugar mais rico que pode existir, porque lá tem canções que não foram compostas, quadros que não foram pintados, livros que não foram escritos, poemas que não foram recitados, morreu com aquela pessoa. Então, por isso nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor e entendendo que todos nós nascemos com potencial. Um vai ter um potencial para lidar com o pessoal lá, guarda municipal, que trabalha cuidando dos equipamentos públicos, da ordem pública. Outro tem a vocação para ser um médico, um dentista, um contador, um advogado. Então, cada um tem dentro de si um potencial para se tornar alguma coisa, ou para fazer alguma coisa. E quando nós estamos falando em fazer alguma coisa, nós não podemos pensar em fazer de qualquer maneira. Lembre-se que nós estamos numa noite falando sobre viver o poder de Deus. E quando nós colocamos Deus e o seu poder na história, nada é comum. Então, se você tem o potencial para fazer alguma coisa, e Deus está no negócio, aquilo que você for fazer será extraordinário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que a palavra que Paulo usa, aqui no grego, para experimentar, significa verificar se é genuíno ou julgar como valioso. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês não podem viver segundo o padrão do mundo, segundo o mundo quer que vocês vivam, mas vocês precisam permitir que Deus transforme vocês através da renovação da mente, dos pensamentos, do entendimento, para que vocês possam julgar como valiosa, ou julgar como genuína, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Paulo fala sobre experimentar, ele está falando aqui que muitas pessoas desprezam a vontade de Deus. Muitas pessoas desprezam o poder, o potencial que Deus colocou dentro de cada um. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer. Então Paulo está dizendo que a palavra que ele usa no grego significa você precisa verificar como é verdadeiro, como é genuíno aquilo que Deus colocou dentro de você, e você precisa julgar isto valioso. Nós não podemos, eu sempre converso com as pessoas,
Nós não podemos cair no engano do diabo de se tornar simplistas, querendo ser humilde. Eu não ligo para o carro que Deus me deu, eu não ligo para a casa que Deus me deu, isso é coisa material. Nós não podemos fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando aquilo que Deus nos deu. Se Deus me deu a capacidade de comprar um celular baratinho, eu vou cuidar desse celular, porque Deus me abençoou para que eu conseguisse. Se Deus me deu uma roupa, eu vou cuidar da roupa. Se Deus me deu uma casa, um carro, eu vou cuidar, mesmo que seja simples. Mas nós precisamos aprender a identificar e ter como valioso aquilo que Deus nos deu. Muitas pessoas têm a oportunidade de pregar, graças a Deus em nosso meio não tem, mas as pessoas pregam de qualquer jeito, não estudam, chegam lá, abre a Bíblia na hora, fala qualquer coisinha, não tem como valioso um chamado que Deus deu. Às vezes tocar, ou até mesmo no trabalho, no dia a dia. Então Paulo está dizendo aqui, experimentar significa verificar, e nós sabemos que aquilo que Deus nos dá é genuíno, mas nós precisamos ter como verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 1,9, ele diz assim, vamos colocar no telão, Eric, Filipenses 1,9, acho que fica mais fácil para entendermos. E também faço esta oração. Paulo está dizendo, estou orando por vocês, eu estou fazendo uma oração por vocês, Filipenses, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. E o 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então veja aqui que Paulo está dizendo, vocês precisam permitir que o amor de Deus que está derramado no coração, porque em outro texto Paulo está dizendo, o amor de Deus já está derramado no coração de vocês, e vocês então precisam permitir que este amor aumente o conhecimento e a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Uma coisa que nós temos que entender, acho que o pastor Rubinho já falou alguma coisa aqui sobre isso hoje. Tudo que o diabo faz, foi o presbítero Ney aqui na hora da oferta, ele falando. Tudo que o diabo faz é mal. O diabo pode dar uma casa bonita, um carro bonito, pode dar um salário bom, o diabo pode oferecer uma pessoa bonita, atraente, mas o final sempre é morte e destruição. Então, por mais bonito, por mais aparente que seja aquilo que o inimigo apresente, o final é morte e destruição. Mas Paulo está dizendo que nós devemos provar aquilo que é excelente, e tudo que Deus faz é excelente. Então, por isso nós precisamos valorizar tudo que Deus tem nos dado. O esposo, a esposa que Deus tem nos dado, nós devemos valorizar. Às vezes tem as faíscas, e não poucas, no casamento. Às vezes há um desentendimento, mas precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Como ele está dizendo aqui, aprovar, porque aquilo que Deus trouxe na nossa vida é excelente. Aquilo que Deus faz por nós é excelente. Então, tudo que Deus realiza em nossa direção, em nosso favor, é excelente. É interessante que quando o presbítero Ney estava falando aqui sobre bênção e maldição. Bênção é Deus fazendo algo por nós, e tudo que Ele faz é excelente. E maldição é simplesmente, Deus não vai amaldiçoar uma pessoa dizendo, olha, você é amaldiçoado. Deus simplesmente tira a sua mão protetora e deixa a pessoa à própria sorte, já é o suficiente para a maldição vir sobre a vida da pessoa. Porque a maldição não parte de Deus, não vem de Deus, não tem origem em Deus, mas no nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Então maldição é simplesmente Deus tirar a mão e falar assim, você não quer, então se vira. Então agora você vai caminhar por conta própria, e a gente se arrebenta todinho, Então, as instruções do apóstolo Paulo são deixar Deus transformar, renovando a nossa mente, que o amor aumente o conhecimento e a percepção, assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e aprovar as coisas excelentes. Outra coisa, irmãos, não há como
aprovar se não provar primeiro. Então nós precisamos provar primeiro para que depois seja aprovado. Se você quer aprovar, dizer que é genuíno, aprovar aqui significa demonstrar que é genuíno, que é verdadeiro. Então, se você deseja aprovar o poder de Deus, primeiro você precisa provar do poder de Deus. É por isso que existe uma grande diferença entre falar de Deus e falar a respeito de Deus. Hoje em dia está na moda o tal do podcast. E tem podcast para tudo quanto é gosto. E tem especialista em todas as áreas. Então, volta e meia, o YouTube sugere lá, assista tal vídeo. E a maioria das pessoas que lá estão, nesses podcasts evangélicos, a grande maioria, infelizmente, estão falando a respeito de Deus. Mas não provaram Deus para falar de Deus. Estão como Jó no começo dizendo, eu conhecia de ouvir falar, mas eu ainda não provei. Então, se você quer provar para o mundo o poder de Deus, qual que é o intuito do poder de Deus agindo na nossa vida? Como era na vida dos apóstolos, na igreja primitiva. Por que Samaria se converteu com a pregação de Filipe? Porque eles ouviam a pregação, mas eles viam o poder de Deus agindo. A Bíblia diz que não tinha uma pessoa endemoniada que não ficasse liberta com a oração de Filipe. Não havia um enfermo em Samaria que não fosse curado pela imposição de mãos de Filipe. Então, o propósito do manifestar, do viver o poder de Deus é para que o mundo veja Deus em nós. É por isso que Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos aqui. Para Jesus, nós estamos nos confins da terra, né? Porque o mundo era praticamente lá no Oriente Médio, ali naquela região. Era o mundo conhecido da época. E como é que nós teremos influência neste mundo? Como é que nós vamos atrair as pessoas para Cristo, se o poder de Deus não estiver manifesto em nós? Por isso o tema da mensagem é vivendo o poder de Deus. As pessoas na rua, os meus familiares, aonde eu for no meu trabalho, os meus colegas de trabalho, aonde eu for fazer um negócio, as pessoas têm que ver o poder de Deus fluindo na minha vida e desejo. O que você tem? O que você faz para ser diferente? Eu estou vendo algo diferente na sua vida. É o poder de Deus. Então, mas primeiro nós precisamos provar o poder de Deus, para chegar com certeza nas pessoas e dizer, esse poder que eu provo é genuíno. Esse poder que eu estou emanando, que eu estou manifestando, é genuíno, porque eu já provei e isso é verdadeiro. Então o apóstolo Paulo está mostrando que Deus colocou em nós um potencial, uma força motriz, geradora de coisas excelentes. Então, se nós temos o potencial, se nós temos o poder de Deus dentro de nós, as coisas que nós fazemos devem ser igualmente excelentes. Já viu Deus fazer alguma coisa ruim? Já viu Deus fazer alguma coisa que falha? Deus é perfeito. E se o poder de Deus está em nós, e é a nossa força motriz, se o poder de Deus é a nossa força geradora, então as coisas que nós fazemos e realizamos devem ser igualmente excelentes. Terceiro ponto para nós entendermos. Então nós vimos o que é potencial. Potencial é o poder inexplorado, habilidades ainda não utilizadas, que Deus colocou em nós, mas que muitas vezes nós mesmos não enxergamos e que outras pessoas não enxergam. Existem muitas pessoas que não desenvolvem o seu potencial porque alguém do lado não vê. Eu vou dar um exemplo aqui. Michael Jordan, o maior jogador de basquete que essa terra já conheceu. E ele desejava ser jogador de basquete. E ele então foi até o caminho nos Estados Unidos para se tornar um jogador de basquete, vai primeiro para o time da escola, do time da escola vai para a liga lá regional e depois, tendo destaque, ele vai
lá para a tal da NBA. E ele foi lá, fez o teste, e o treinador falou assim: você nunca será um jogador de basquete. Esqueça, arrume outra coisa para fazer, mas jogador de basquete você nunca vai ser. Então aquele homem que era treinado para extrair dos jovens o potencial atlético, ele olhou para a vida do tal do Michael Jordan e falou assim: rapaz, arrume outra coisa para fazer, porque você não tem a mínima chance de se tornar um jogador de basquete. E ele estava redondamente enganado, porque o jovenzinho saiu, treinou, e se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Muitas vezes o potencial de Deus está frustrado, está parado, está adormecido dentro de nós, porque alguém do lado, às vezes um familiar, algum conhecido, não enxerga dentro de nós o potencial que Deus colocou, e nada depende dos outros, depende de nós, porque Deus já colocou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um dos homens mais sábios que eu já conheci na vida, o saudoso pastor Myles Munroe. Ele era um senhor baixinho, sem cabelo em cima, quase que eu falo um termo, não sei se pode falar hoje em dia, né? Mas não tinha cabelo, de pele escura, que morava nas Bahamas, enquanto ainda era colônia da Inglaterra. E ele foi para a escola então, e um professor inglês olhou para aquele menino e falou assim: você tem cérebro de macaco, você é um macaco, menino. Você nunca vai ser nada da vida. E ele foi embora chorando e chegou na casa dele, que era um barraco de chão batido. E ele chega chorando na casa, e a mãe dele: o que aconteceu? O professor disse que eu sou um macaco. Ela pegou uma bibliona e deu na cabeça dele e falou assim: meu filho não é macaco, você é criatura de Deus. Você tem um potencial extraordinário dentro de você. E não é a palavra deste homem que vai impedir de que você se torne alguém na vida. A partir de hoje você vai começar a estudar esta palavra. E deu a Bíblia para ele. Ele começou a decorar os versículos, a ler a Bíblia, a decorar os versículos. Enquanto os outros amiguinhos estavam jogando futebol na rua, ele estava com uma vela acesa dentro da sua casa, porque não tinha luz elétrica, e estava lendo a palavra do Senhor. E para resumir a história, ele se tornou um dos homens mais influentes do mundo. Que era conselheiro de presidente dos Estados Unidos, que era conselheiro da rainha da Inglaterra, que viajava o mundo no seu próprio jatinho particular, e viajava o mundo dando palestras e ensinando senadores, empresários aí de alta performance, se tornou o homem mais influente do mundo. E quando ele veio ao Brasil, ele contou essa história. E um dia ele falou que estava dando ele se tornou escritor de best-sellers, e um dia ele estava na Inglaterra, dando autógrafo nos livros, e um homem parou na frente dele, e ficou olhando para ele, e falou assim: pois não, diga o seu nome, para dar o autógrafo. E o homem falou: você não está me lembrando? Você não está se lembrando de mim? Não lembro. Eu fui seu professor lá nas Bahamas. E ele olhou bem nos olhos daquele homem, e lembrou: foi você que me chamou de macaco. Foi você que mudou a minha história. E aquele homem, aquele professor, que simplesmente foi um professor, perto da onde chegou aquele homem, Myles Munroe. Então o potencial está dentro de nós. Muitas vezes a pessoa do lado não enxerga, não vê ou não quer que você desenvolva o seu potencial, mas Paulo está dizendo aqui que nós temos sim um potencial, um poder de Deus trabalhando dentro das nossas vidas, que nós podemos tirar do abstrato e fazer a diferença neste mundo. Oh, aleluia. Quarto ponto aqui: o pecado impediu de que o homem veja quem realmente é. Adão e Eva causaram um grande estrago na natureza humana. Adão e Eva, quando eles viviam de maneira perfeita no jardim do Éden, eles sabiam quem eles eram, o que eles podiam fazer. Mas o pecado impediu, cegou a raça humana. É por isso que muitas pessoas andam perdidas de lá para cá, porque não encontram
o sentido da vida e não consegue desenvolver o seu potencial, liberar o seu potencial, porque não enxergam o que é que Deus colocou dentro deles. Eu anotei aqui pelo menos 2 histórias, rapidamente, para você entender, sobre como já no começo da raça humana, o pecado já havia causado este grande estrago. Imagina nos dias de hoje, os 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel oferecia do melhor do rebanho a Deus e Deus se alegrava. Deus recebia aquele sacrifício. Já o seu irmão Caim oferecia o melhor das frutas e Deus não recebia, porque esse não é um caminho que Deus havia estabelecido. E Caim olhava para o seu irmão Abel e falava assim: o que ele tem que eu não tenho? Por que Deus recebe o sacrifício dele e não recebe o meu? Caim ficou olhando para o seu irmão Abel a ponto de realizar o primeiro homicídio da raça humana. Ao invés de ele olhar para dentro dele e encontrar dentro dele um potencial para um verdadeiro adorador, ele ficou olhando para a vida do irmão e assassinou o irmão, porque invejou o potencial que o irmão possuía para oferecer sacrifício ao Senhor, mas ele mesmo não teve capacidade de olhar para dentro de si e encontrar dentro dele um verdadeiro adorador. Segunda história que muito me ajuda, porque eu sempre penso neste homem, que é o tal do Saul. Saul, ele não conseguiu encontrar o caminho de um trono eternizado, porque na verdade era da descendência de Saul que estava prevista a vinda de Jesus. Isso nós encontramos no texto quando Saul é rejeitado por Deus. Samuel diz assim: Saul, hoje Deus estaria estabelecendo para todo sempre o seu reinado, mas como você fez o que não poderia fazer, ele tirou de você o reinado e colocou sobre alguém que é melhor do que você. Por isso que eu sempre falo, o cego Bartimeu era para estar gritando: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. A Bíblia estaria relatando, dizendo: e o trono de Saul jamais terá fim, mas porque aquele homem não olhou para dentro de si, e não conseguiu ver o potencial de se tornar aquele que da sua descendência viria o Salvador. Ele perdeu este privilégio, foi tirado dele, colocado sobre Davi, e Deus chega a Davi e fala assim: Davi, agora sim, você é o homem segundo o meu coração, e o seu reinado jamais terá fim, e da sua descendência virá o Salvador da humanidade. Então veja como é perigoso a gente não distinguir, é como diz aqui o texto que nós lemos, Efésios, dizendo, olha aqui, deixe que o amor de Deus em vocês aumente mais e mais o conhecimento e a percepção. Então o conhecimento e a percepção são valiosíssimos para a nossa vida. Nos dias de hoje, irmãos, é a mesma coisa. Quantas pessoas não têm encontrado em si o potencial? Eu com a Denise conhecemos, infelizmente, uma pessoa que está, não infelizmente de conhecer a pessoa, mas infelizmente pela situação que a pessoa está. Sempre que a gente encontra, ele está mal vestido, mal cheiroso. Ele sempre me encontra e fala: ô pastor, tem um dinheiro para me emprestar? E eu mais ou menos sei para onde e no que ele vai usar o dinheiro. Pense numa habilidade que aquele homem tem. O que ele faz com zelo, ele faz com gosto, ele capricha. Mas ele não está vendo, ele não consegue, a vida que ele está levando, o vício que ele está preso, não permite que ele enxergue o potencial. Se ele sair daquela vida e com aquele potencial, com a habilidade que ele tem, ele se tornaria rapidamente, em qualquer ambiente, um bom funcionário, que faria qualquer coisa bem feita, mas o pecado, o vício está cegando o entendimento e a percepção do seu potencial. Quinto ponto, nós temos o poder de Deus para manifestar o potencial. A gente vê por aí, irmãos, pessoas que não têm o Espírito de Deus,
e que descobrem o seu potencial e fazem coisas grandiosas. Nós temos hoje celular, tablet, né? Tudo, alguém desenvolveu. Nós temos aí a energia elétrica, o telefone, as fábricas, os carros, que coisa extraordinária. Eu não entendo direito, às vezes eu fico vendo aqueles vídeos, como funciona o motor do carro, e não me entra na cabeça como é que funciona aquilo, explode aqui, entra ar aqui, entra gasolina aqui, uma faísca ali, daqui a pouco o carro está andando. Alguém inventou aquilo, um potencial foi liberado para que aquilo fosse construído. E eu creio que essas pessoas, a maioria desses inventores, eu creio que não tem Deus, não tem um Espírito Santo na sua vida. E por que é que nós, que já nos encontramos com Cristo, fomos recriados, fomos selados com o Espírito Santo habita em nós, é um poder extraordinário, por que é que nós não conseguimos fazer coisas extraordinárias? Por que é que nós não exploramos, não liberamos o potencial que Deus colocou dentro de nós? Nós temos o Espírito Santo, aleluia, que nos dá este poder de trazer o abstrato à realidade, de manifestar o nosso potencial, e a glória de Deus será manifesta através daquilo que nós fizermos. E para encerrarmos o 6º ponto, para vivermos a glória de Deus, lembre-se que nós estamos falando, o tema do nosso culto é vivendo o poder de Deus. O tema da mensagem é liberando o potencial para vivermos o poder de Deus. Então nós estamos aqui num caminho, construindo um caminho para vivermos o poder de Deus. Quem sabe você esqueça de alguma coisa, o que o pastor falou mesmo, que passo que eu tenho que seguir? Você pode ir no YouTube, TV Chamada Final, vai estar lá escrito, né? Como liberar o seu potencial? Tem a data de hoje, você assiste 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Irmãos, quando tem algo que a gente precisa aprender para mudar na nossa vida, a Denise que sabe, coitada, né? Eu assisto 10 vezes a mesma pregação. Dentro do carro é 15 vezes, cada vez que sai está lá a mesma pregação. Às vezes eu escuto uma pregação é extraordinária, eu assisto 1, 2, 3, 4. Tem uma pregação que eu assisti há uns 6 anos atrás, assisti. Esses dias eu encontrei com ela de novo no YouTube, comecei a assistir, falei, uau, eu não lembrava mais dessas coisas, já estou assistindo a 10ª vez de novo, que já foi umas 30 vezes a pregação. Eu assisto, até que aquela palavra entre na minha mente, entre no meu coração, e eu consiga fazer a diferença, e aquela palavra consiga me transformar. Então nós estamos aqui construindo um caminho para vivermos o poder de Deus. É lógico que a gente, num culto como esse, já no finalzinho aqui, né, não temos meia hora, 40 minutos no máximo para falarmos, é só um pouco. Mas se nós começarmos a seguir este caminho, as coisas vão, o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida e nós viveremos de maneira extraordinária o poder de Deus. Orar e confessar, irmãos. Um caminho para liberar o potencial e viver a glória de Deus é a oração e a confissão. É interessante, essa madrugada, eu precisei socorrer uma pessoa que não passou bem, e ela me ligou de madrugada, se poderia ajudá-la, eu levei essa pessoa ali na UPA, porque é a unidade, nunca acerto, né? É na UPA, né? Porque é a unidade. A gente fala no UPA, mas é a unidade, então é na UPA, né? Eu levei a pessoa ali, e sempre quando eu saio, e eu já meio calculo que vai demorar, eu já levo o meu livro embaixo do braço. Já peguei meu óculos, um livro, e fui. Agora, se demorar 1, 2 horas, não tem problema, eu vou estar lendo. E lá pelas 2 da manhã eu estava lendo um livro do pastor Charles Capps, e ele falou assim, uma confissão errada pode anular uma oração correta. Eu falei, uau, quero ler mais sobre isso. E comecei a ler, voltei um pouco, voltei, até entender. Porque existem 2 coisas, e eu quero terminar lendo 2 versículos bíblicos aqui, para você entender. A oração a gente já conhece bem. Eu falei, eu não vou falar sobre oração, porque todo mundo conhece a oração. Oração é falar com Deus.
A oração, você se abrir com Deus. Do jeito que você quer, a oração não tem uma regra. Não é aquela sequência, você tem que, é tantas vezes essa oração, tantas vezes não. Oração é conversar. Você se abre com Deus, fala, papai, eu tenho que ter uma conversa aqui, está acontecendo isso, aquilo outro, preciso disso, preciso daquilo, mas te agradeço por isso, por aquilo outro, te louvo por isso. É uma conversa. Então, a oração, eu creio que nós conhecemos bem como funciona a oração. Mas a confissão, nós precisamos entender um pouco melhor. E antes de ler o texto aqui, eu quero dar alguns exemplos. Então, a pessoa se encontra doente. Então, ela ora, Senhor, eu preciso ser curada. Essa doença, essa enfermidade, esse incômodo. Oh, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. O Senhor manifesta o teu poder em mim, me cura. Amém. Em nome de Jesus, amém. Daí levanta e encontra a primeira pessoa. Daí como é que está? Eu estou doente. Então, a tua confissão anulou, uma confissão errada anulou uma oração correta. Então a pessoa está com um problema, ela dobra o joelho e ora, fala, Senhor, eu não aguento mais esse problema, não aguento mais essa situação, provei um meio de solução, oh Deus, eu preciso, resolve isso aqui em nome de Jesus, amém. Daí levanta, fulano, como é que está? Está tudo errado, não dá certo, não desenrola, o negócio enroscou, agora acho que vai demorar mais. Então uma declaração errada pode anular uma oração correta. Então nós precisamos aprender sobre o poder da nossa palavra. O poder da nossa declaração. Mas, pastor, que loucura é essa de declarar, de falar? Nós vamos para o texto bíblico. Vamos lá, Érica. Romanos 10, 9, para a gente entender aqui. Romanos 10, 9. Só esses dois textos e a gente encerra. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então não está falando de oração. O texto não está dizendo, se você orar, Jesus vai te salvar. Se você confessar. Então confissão é diferente de oração. Então se você confessar Jesus Cristo, porque com o coração eu creio, mas com a boca eu preciso confessar. Vamos mais um texto lá, Eric, Marcos 11, 23. Daí acho que se eu ler esse texto ninguém vai questionar porque é a palavra de Jesus, né? Mas foi Paulo que falou, né? Então vamos falar o que Jesus falou. Marcos 11, 23. Não está indo? Se não der, não tem problema. Agora foi. Jesus falando. Porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus aqui não está falando, olha, se você orar para este monte se levantar, e não duvidar no seu coração, será feito conforme a sua oração. Não, está falando sobre dizer. Então ele está dizendo aqui, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser ao monte, então nós temos que aprender a dizer aos nossos montes. Qual é o monte que você precisa dizer? A enfermidade, o problema, a dificuldade, a calamidade, a adversidade. Seja qual o problema que você estiver enfrentando, ele é o seu monte. Então você precisa dizer. Então lembre-se que nós estamos falando como viver o poder de Deus. Orando e declarando. Então a nossa boca, quando nós falamos, não pode contradizer a nossa boca quando oramos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Um exemplo maravilhoso é a sunamita. O filho estava morto em cima da cama, e ela está indo em direção ao profeta, e vem o auxiliar, o ajudante do profeta, e o profeta mandou perguntar, como é que você está? Diga a ele que vá tudo bem. O filho estava morto em cima da cama. O filho havia morrido nos braços da mãe, agora estava lá sem vida sobre a cama. E a mulher diz, vai tudo bem.
Ela não estava negando a realidade. Ela não estava negando a morte. Ela não estava mentindo, mas ela estava declarando, dizendo: está tudo bem, porque a hora que eu encontrar com o profeta, eu sei que ele é homem de Deus. Ele vai lá na minha casa e vai resolver este problema, então está tudo certo. Então, nós precisamos aprender a falar com a nossa boca a solução do problema e não ficar declarando o problema. Então, ao invés de dizer, a minha doença, não. O meu problema, não. Já está resolvido. Então, você tem que aprender a declarar. Eu orei e creio que o Senhor ouviu uma oração e vou declarar. E outra coisa, não é declarar qualquer palavra, é declarar a palavra de Deus. Porque Deus honra a palavra dele. Então, se você está doente, o que você tem que declarar? Eu estou curado, porque Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Se eu estou precisando de alguma coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou com falta de alguma coisa, o Senhor, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Então comece a declarar a palavra de Deus na sua vida, porque Deus honra a sua palavra, e a gente vai falando, orando, declarando, até que o milagre chegue na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Não deixe, ou melhor, deixe Deus te transformar pela renovação da sua mente. Deixe que o amor de Deus aumente o seu conhecimento e sua percepção. Manifeste o seu potencial. Ore bem, confesse corretamente. Prove e aprove o poder de Deus. E viva o poder extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia.